Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa tarde, boa noite. São 6h04. O Viva Voz está no ar trazendo as informações, as análises, os bastidores dos principais fatos que agitam o Brasil e o mundo na política e na economia. Boa noite, Carol. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. E a gente já começa com informação de momento, né, nessa história das emendas. Exatamente, acabou de sair uma decisão de que o ministro Flávio Dino estendeu a restrição a emendas, agora atingindo as emendas impositivas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a Milena Teixeira com essa informação, mas agora a gente abre com outro assunto ligado ao Supremo. Estourou ontem, a gente falou rapidinho, vocês falaram no ponto final, mas hoje o dia foi de intensa repercussão por conta da reportagem da Folha de São Paulo, que mostrou comunicações entre auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, relativas ali à produção de relatórios ligados ao inquérito das fake news. Quem traz as repercussões para a gente, com os desdobramentos aí no mundo político e também no próprio Supremo, é a Samantha Klein. Boa noite, Samantha. Muito boa noite, Vera e Carol. Olha, desdobramentos intensos aqui no Supremo Tribunal Federal. Isso porque os ministros se uniram em uma reação aos pedidos por impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, depois que foi revelado um rito informal para a solicitação de informações pelo gabinete de Moraes no STF ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da corte, por exemplo, Luiz Roberto Barroso, e o ministro Gilmar Mendes, logo na abertura defenderam os pedidos feitos ao TSE, enquanto Moraes disse que seria esquizofrênico fazer solicitações a si próprio, considerando que ele era presidente da Corte Eleitoral. Ele disse ainda que seria um contrassenso se ele fizesse isso de forma formal, e garante que tudo estava dentro da legalidade e que esses materiais foram anexados aos inquéritos das fake news e também das milícias digitais. O caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. Barroso disse que as críticas contra Moraes fazem parte de uma tempestade fictícia. Investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. Era acompanhamento de dados e informações, notícias e postagens em redes sociais, para verificar se ali havia alguma conduta criminosa ou alguma conduta que estava sendo investigada no âmbito dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. É muito importante deixar isso claro. Não houve pedido direcionado aleatoriamente a qualquer pessoa. O ministro Gilmar Mendes também saiu em defesa de Moraes na relatoria dos inquéritos e como presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época das eleições presidenciais de 2022. No plenário ele disse que o caso da reportagem da Folha de São Paulo em nada se assemelha aos métodos da Operação Lava Jato. Não há combinações espúrias entre promotor e juiz e nem ordens aos procuradores ou delegados para se comportarem desta ou daquela maneira. Portanto, querer comparar os métodos utilizados naquela operação
com a forma de condução do ministro Alexandre nos procedimentos em curso nesta corte, são uma tentativa desesperada de desacreditar o próprio Supremo Tribunal Federal em busca de fins obscuros relacionados à impunidade de pessoas que perpetraram graves atos, inclusive tentativas ou propósitos de golpe. Essa comparação com a Operação Lava Jato e a Vaza Jato foi levantada desde ontem por bolsonaristas, apoiadores, inclusive pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, que fez até uma live para falar a respeito disso. E mais cedo, ainda na defesa de Moraes, o ministro Flávio Dino disse que Moraes cumpriu estritamente o seu dever e ainda disse que o caso vai perecer como as ondas que quebram contra a praia. Até o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que nem sempre se manifesta quanto a casos fora dos julgamentos aqui no STF, ele disse que onde cabia nos processos sob relatoria de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve sempre abertura de oportunidade para atuação do Ministério Público. Por outro lado, as redes bolsonaristas estão em polvorosa, tanto nas redes sociais quanto no ao vivo e nos bastidores, Vera e Carol. E no Senado, hoje à tarde, a oposição ao governo convocou uma coletiva para anunciar o que chama de uma campanha nacional para abrir um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido de impeachment será protocolado, no Senado em 9 de setembro e até lá o objetivo é continuar fazendo barulho em relação a esse tema, a essa denúncia então apresentada pela Folha de São Paulo e também mobilizar assinaturas de congressistas e juristas para formular o pedido. Ou seja, isso mostra também que não se tem as assinaturas necessárias ainda, ou senão esse projeto já seria protocolado, Vera e Carol. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. Eu acho que tem aí alguns pontos-chave. E eles apareceram mais cedo, Carol, também na ponderação de alguns juristas bastante relevantes, como o professor de Direito Penal, Davi Tangerino. Eu acho que a principal delas é essa que diz respeito ao poder de polícia que o Tribunal Superior Eleitoral tem. Isso é um fato, está na Constituição e explica por que o TSE tem autonomia para produzir relatórios, mesmo quando não provocado pelas partes, fazer isso de ofício. O que é o elo aí, o fio desencapado nessa questão? O Alexandre de Moraes usa de uma figura retórica para dizer que seria desnecessário ele oficiar de si para si mesmo, mas ele sabe que são duas funções institucionais diferentes. Uma é ele como ministro do Supremo e outra é ele coincidentemente como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma coincidência que não necessariamente aconteceria. Então, digamos, se fosse outro o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele poderia usar esse atalho? Não poderia. Então, isso é o que derruba essa argumentação. Uma argumentação puramente retórica que produz uma boa frase. Essa coisa de dizer que seria oficiar dele para ele mesmo. Era ele mesmo por um acaso circunstancial do calendário. E não devem se confundir as funções. Elas são institucionalmente diferentes. Tanto é, e esse é o segundo ponto agravante que ninguém está tocando, que o próprio juiz auxiliar do gabinete dele no TSE diz que isso poderia suscitar uma nulidade. Existe esse áudio do próprio juiz sugerindo subterfúgios para lavar aquele pedido, porque isso poderia suscitar uma nulidade. E isso ninguém está entrando. Isso é uma coisa. Outra coisa é comparar com a Lava Jato, e aí eu realmente concordo com os ministros que dizem que não há comparação. Pelo fato de que aqui não tem combinação entre partes do processo. O Ministério Público é parte no processo. Ele não é um órgão do judiciário, ele é uma entidade do sistema de justiça com autonomia. Então, um combinado entre um ministro, entre um juiz, no caso do Sérgio Moro, e o Ministério Público é de outra natureza. É algo que vai em revelia a uma das partes que é a defesa. E isso também, o pessoal do Bolsonaro está fazendo vista grossa, está dizendo que é tudo a mesma coisa, quando claramente não é neste caso. Então, eu acho que não existe comparação possível, falei isso mais cedo no Viva Voz, na hora do CBN Brasil, são coisas distintas,
mas mostra que sim, o ministro Alexandre de Moraes, em algum momento, afrouxou os controles, se valendo do fato de que ele estava em 2 cadeiras. E isso não é processualmente correto, poderia incitar alguma nulidade e não vai acontecer, por isso que nós vimos, o Supremo está fechado em torno do ministro, com talvez 2 exceções que não vão se manifestar por causa da maioria muito grande que existe em torno dele. Então, o mais provável é que não aconteça nada. Por isso é que o bolsonarismo está chamando uma manifestação, está querendo chamar a rua para embasar esse processo de impeachment. Eles podem até ter as assinaturas, mas eles sabem que se eles tiverem uma pressão da rua, eles podem ir para cima do Rodrigo Pacheco, cuja disposição para entrar com o impeachment do Alexandre de Moraes é 0. Então é isso, eles querem chamar a rua e esse 9 de setembro não é por acaso, querem usar o 7 de setembro, que é uma data emblemática que o bolsonarismo vem tentando, como sempre, ali promover e fazer uma instrumentalização política do 7 de setembro. E acho que vale a gente ressaltar também, Vera, que as informações que constam nesses relatórios são todas verdadeiras, né? Não se contou nenhuma acusação falsa. Quer dizer, as 2 pontas estão corretas. O Alexandre de Moraes poderia, de fato, pedir esse tipo de relatório, solicitar esse tipo de informação, e o relatório fornecido é com base em informações verdadeiras. O problema está nesse miolo, né? No modo como essas informações foram pedidas ali por um atalho, talvez o jeito mais cômodo, né? São 2 auxiliares do Alexandre de Moraes, se falam pelo zap, me manda aí, ele está pedindo aqui e tal. Pegaram um atalho que não é o institucionalmente adequado. Né? Exatamente. E outra coisa, eles não produziram provas. Nos casos desses relatórios, trata-se de uma compilação do que os próprios investigados produziram nas suas redes sociais. Não tem prova nova. Nada que veio até agora. Pode ser que venha mais alguma coisa. A gente sabe que eles têm muitas horas e muitos meses de material. Mas não tem prova produzida pelo TSE e isso é muito importante também. Eu falei disso mais cedo com o Sardenberg. Está aqui no estúdio com a gente o Daniel Reis, porque quem também falou a respeito desse assunto foi o governador Tarcísio de Freitas. Boa noite, Daniel. O que ele falou? Boa noite a você, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou considerar grave e pediu uma investigação sobre a utilização da estrutura do TSE pelo gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para produzir esses relatórios contra bolsonaristas. Essa declaração foi feita após Tarcísio ser provocado pela imprensa. Ele falou bem rapidamente na tarde desta quarta em um evento aqui em São Paulo. Para Tarcísio de Freitas, que é aliado de Bolsonaro, o caso precisa ser apurado e ter as consequências necessárias. Acho que é grave, acho que tem que ser investigado, tem que ser esclarecido. Acho que as pessoas, qualquer autoridade deve satisfação à sociedade e é um caso que tem que ser apurado com todo rigor e ter as consequências necessárias. A reportagem da Folha de São Paulo se baseia em mensagens trocadas entre agosto de 2022, que estava rolando o período eleitoral, né, até maio de 2023. E é bom lembrar que nesse período eleitoral, Tarcísio fez campanha ao lado do presidente Jair Bolsonaro, inclusive esteve ao lado de nomes que foram citados nesses relatórios que foram produzidos contra bolsonaristas. Vera e Carol. Muito obrigada, Daniel, pelas suas informações. E a gente vai de novo a Brasília, porque o Supremo parece não estar ali nem um pouquinho disposto a amainar as polêmicas, Carol. E hoje o ministro Flávio Dino dobrou a aposta em relação ao que ele já havia decidido sobre as emendas parlamentares, estendendo o rol das que estão aí sob escrutínio. Quem traz para a gente é a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. É isso mesmo, viu, Vera? Ele dobrou a aposta. O ministro Flávio Dino, ele suspendeu todas as emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores ao orçamento da União, até que o Congresso edite aí novos procedimentos para que a liberação dos recursos observe os requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência. Segundo a assessoria do Supremo Tribunal Federal, ficam ressalvados, no entanto, os recursos destinados a obras já iniciadas e em andamento
ou as ações para atendimento de calamidade pública formalmente declarada e reconhecida. Vera, a decisão liminar ainda vai ser submetida aos demais ministros da Corte e ela foi tomada na ação direta de inconstitucionalidade em que o PSOL, o partido PSOL, questiona dispositivos das emendas constitucionais que tornaram obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais e de bancada. Em análise preliminar do pedido, o ministro considerou, Vera, incompatível com a Constituição Federal a execução de emendas ao orçamento que não obedeçam a esses critérios técnicos aí de eficiência e de transparência. Dino ainda frisou que as emendas parlamentares impositivas devem ser executadas nos termos e nos limites da ordem jurídica e não ficar sob liberdade absoluta do parlamentar autor da emenda. E claro, Vera, já tem aqui no Congresso, né, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou pela primeira vez sobre o assunto ontem, durante o Congresso Nacional das Santas Casas. O Congresso já está pensando em uma forma de tentar reverter isso. Ontem Lira falou sobre isso, vou falar um pouco do que Lira falou e daqui a pouco eu falo sobre essa estratégia que os senadores e deputados estão pensando aqui. O presidente da Câmara, ele defendeu que o Congresso defina a destinação das emendas parlamentares. Ele disse que um ato monocrático não pode mudar esse entendimento. Essa declaração, claro, foi feita em referência a essa série de decisões de Dino que exigem maior transparência nas transferências chamadas emenda PIX. Então, Lira se manifestou pela primeira vez sobre o assunto ontem, durante esse evento. E aí, alguns deputados, alguns líderes estavam lá e eles disseram o seguinte, né? Que eles estão estudando a alterar as regras de transparência das emendas PIX. E uma das alternativas, Vera, que eles discutem seriam através de um PLN enviado pelo governo federal, no qual seriam aí incluídos artigos relativos às emendas PIX. Eles também estudam realizar uma sessão conjunta para analisar esse PLN. Então, a gente tem aí os deputados e senadores agora pensando, inclusive ontem, o Arthur Lira, ele saiu de lá desse evento junto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles estavam juntos discutindo essa questão das emendas PIX e eles prevêem aí realizar nos próximos dias. O Lira disse que quer fazer isso até o final dessa semana, embora líderes ali digam que não vai dar tempo, né? A gente lembra que a gente está em um ano de eleição municipal, mas ele disse que ele pretende resolver logo essa questão das emendas PIX. E ele saiu de lá ontem conversando desse jantar aí com o Rodrigo Pacheco, com o presidente do Senado, sobre essa situação. Então, eles estão estudando aí fazer essa sessão conjunta para analisar esse PLN que foi enviado pelo governo federal. Vera e Carol. Obrigada pelas suas informações. A Milena continua lá pelo Congresso, porque tem muitas votações acontecendo, ela está acompanhando, vai trazer esse noticiário para a gente ao longo do Viva Voz ainda. É isso, Carol. O Arthur Lira falou antes dessa nova liminar concedida pelo Flávio Dino, agora abrangendo também as emendas individuais impositivas e as emendas de bancadas. Então, já eram as emendas de comissão, as emendas PIX, agora as individuais impositivas e as de bancada. E lembrando, o que deu a impositividade, o caráter impositivo a um grande volume de emendas, foi uma proposta de emenda à Constituição. Então, foi uma PEC que o Congresso votou, portanto, com uma maioria muito significativa, e isso já vem rodando há muito tempo assim, desde o governo Bolsonaro. Teve uma ampliação, na verdade, desde lá de trás, ainda no governo Temer, foi aprovada uma maior impositividade, isso vem crescendo ao longo dos anos, e esse é um caso que aí você mexe com todo mundo, você mexe com as emendas ordinárias, aquelas que são as emendas que levam a assinatura do parlamentar. Então, a reação tende a ser ainda maior. Eu já tentei falar com algumas pessoas aqui desde que essa notícia saiu, um pouquinho antes do nosso quadro começar. Ninguém me respondeu ainda, devem estar em 1000 reuniões. E é, de novo, uma decisão monocrática, que foi o que o Lira condenou ontem. Então, a tendência é isso ser mais um fósforo riscado num paiol que já está muito inflamado por todas essas questões, inclusive a questão que a gente tratou antes, essa questão aí dos bolsonaristas.
Então... Agora, Vera, será que o Dino não acaba colocando no mesmo balaio coisas diferentes? Porque também não dá para demonizar as emendas parlamentares como um todo. É um instrumento importante. A emenda individual tem lá a digital do parlamentar, né? Ele, sou eu que estou mandando para o município tal, para a obra tal. É bem diferente da emenda PIX, que é uma caixa preta, que tem deputado que manda para outro estado, que agora tem a figura até do corretor de emenda, que é o lobista ali que fica tentando arrumar um dinheirinho, levando um percentual dessas emendas. É uma bagunça, ninguém sabe para onde vai. Acaba colocando no mesmo balaio coisas distintas, né? E ampliando demais e dando aí munição para quem acha que o Supremo está se imiscuindo em coisas de um outro poder, porque isso foi votado por uma PEC e o próprio governo não reclama das emendas individuais. Nunca teve nenhum tipo de oposição a elas. Então, eu acho que está se criando aí realmente uma crise entre os poderes num momento já bem delicado, como esse em que a gente assiste a essa investida dos bolsonaristas para tentar anular todas as decisões do Supremo referentes aí ao inquérito das fake news e ao inquérito dos atos antidemocráticos, etc. Então, preciso ter cuidado nessa hora. Vamos ver como vai vir essa reação. Se eu tiver alguma coisa aqui, a gente volta ao assunto. A gente vai fazer um intervalo agora, vai para o Repórter CBN e volta com o Pablo Hortelado, que ele vai tratar também da questão lá do ministro Alexandre de Moraes. Voltamos já já. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Boa noite, Pablo Hortelado, já com a gente por áudio. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite. Pablo, eu estava ansiosa para te ouvir desde ontem, quando você sugeriu que ia falar sobre esse tema. Eu falei, que ótimo, porque você sempre tem uma visão muito ponderada de assuntos tão divisivos como esse. E aí já está posto, né? Está posta a polarização, pessoas dizendo que Alexandre de Moraes é um novo Moro, pessoas dizendo que não tem nada, que a montanha pariu um rato. Queria te ouvir a respeito dessas informações que a Folha de São Paulo trouxe, a respeito ali da troca de mensagens entre servidores do Supremo e do TSE, a respeito do compartilhamento de dados e de informações da Justiça Eleitoral para fomentar o inquérito das fake news lá no Supremo. Pois é, Vera, essa série de reportagens aí da Folha de São Paulo, ela revelou essas trocas, né, entre um juiz auxiliar do gabinete do Alexandre de Moraes no STF e assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE. Né? Então, STF é o gabinete do Alexandre de Moraes no STF e o TSE que estava sendo presidido pelo próprio Alexandre de Moraes. Entre agosto de 22, ou seja, no começo do período eleitoral, e maio de 23, logo um pouquinho depois da crise do 8 de janeiro e seus desdobramentos. Essas trocas de mensagens, elas mostram como provas para embasar os processos do STF eram encomendadas para o TSE em conversas informais. Isso aí gerou um debate, né? Os juristas têm debatido se essas conversas informais constituem algum tipo de ilegalidade ou não, né? O que poderia, por exemplo, colocar em questão a validade desses processos, como aconteceu com a Lava Jato. Mas, pelo que eu tenho acompanhado aí o debate dos juristas, não é minha praia, eles têm dito que não vem muitos problemas nessa informalidade da comunicação, embora haja alguma divergência aí. Mas eu queria chamar a atenção que, para além desse problema da legalidade ou ilegalidade dessa comunicação informal, o que a gente vê nessas trocas de mensagens é a concretização, é a materialização dos problemas que foram causados pela mistura de papéis que surgiu lá atrás com os inquéritos para combater os movimentos antidemocráticos. São vários, né? Inquérito dos atos antidemocráticos, das fake news, depois eles deram vários filhotes, são vários hoje. É preciso resgatar esse contexto, né? Esse arranjo, ele foi desenhado para contornar uma inação da Procuradoria-Geral da República, que estava inerte diante dessas movimentações e mobilizações golpistas. Com isso, o STF concebeu que esses inquéritos de ofício, nos quais o STF é uma das vítimas, mas cuida também da investigação e faz o julgamento. Tudo isso
para contornar o fato da PGR não estar fazendo nada. Quando esse arranjo foi proposto, ele foi muito criticado, e eu acho que agora, com essas reportagens, a gente consegue ver por trás da cortina o que acontecia, o que essa mistura de papel gerava, né? Tem vários exemplos na reportagem, mas eu acho que tem um deles ilustrativo, que é justamente o primeiro da primeira reportagem, né? O juiz auxiliar do STF, ele pede um relatório com irregularidades nas redes do jornalista Rodrigo Constantino, que é um jornalista bolsonarista. O relatório vem, o STF devolve dizendo que o ministro Alexandre de Moraes tinha feito prints que não estavam no relatório. Segundo o juiz auxiliar, o Alexandre de Moraes cismou com esse caso. O relatório, então, ele é refeito e depois sai uma sentença que determina o bloqueio das redes sociais do Constantino, o cancelamento do passaporte e a quebra do sigilo bancário. O que chama atenção aí é a mistura dos papéis. O Moraes, enquanto vítima, né, porque o Constantino espinafrava a STF e também espinafrava o ministro Alexandre de Moraes, ele fica indignado com as postagens do Constantino. Ele então encomenda, na qualidade de investigador, um relatório comprovando o delito. E depois ele mesmo também, como juiz, julga e sentencia a perda das redes, a quebra do sigilo e o confisco do passaporte. Aí a minha pergunta que eu faço é, será que dá para considerar essa uma decisão equilibrada, uma decisão de juiz? Ele não formou primeiro o juízo e depois encomendou a prova para subsidiar a sentença? Que a gente vê na reportagem, ao meu ver, é que a justiça que sai dessa mistura de papéis é muito enviesada. Não tem como um juiz que ao mesmo tempo faz a investigação e também é a vítima, ele consiga dar uma sentença equilibrada. Vale observar também que, embora o STF tenha soltado uma nota dizendo que não há qualquer irregularidade nesse procedimento de comunicação entre os órgãos, o ministro Alexandre fez uma fala longa hoje também nesse mesmo sentido, essa comunicação é deliberadamente escondida na documentação oficial. O relatório do TSE, desse caso aí do Constantino, diz o seguinte: através do nosso sistema de alertas e monitoramentos realizados por parceiros desse tribunal, recebemos informações de frequentes postagens realizadas pelo perfil do Constantino. Depois, quando vem a sentença faz parecer que a sentença foi provocada pelo TSE. Ela começa assim: trata-se de petição instaurada a partir de ofício encaminhado pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE por meio de relatório técnico. Então, a história que os documentos querem contar teve um monitoramento de rotina feito por parceiros do tribunal. Eles, por exemplo, as universidades que estavam colaborando com o TSE nessa época, né, encontrou uma postagem ilícita do Constantino que motivou a elaboração de um relatório. E depois, provocado por esse relatório, o STF solta a sentença. Essa é a história que os documentos contam, mas a história que a gente vê por meio das mensagens é outra, né? O Alexandre de Moraes, ele fez tudo, ele provocou, ele executou e ele julgou. E o viés que advém dessa mistura de papéis desapareceu ali da documentação oficial. Eu, por fim, chamo a atenção também para o fato que a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que é esse órgão aí do TSE que faz os relatórios, ela tinha dito em resposta a um pedido de lei de acesso à informação que não fazia, do ano passado, que ela não fazia pesquisa sobre pessoas, mas só fazia monitoramento das redes a partir de palavras-chave. E nessas mensagens vazadas a gente encontra uma porção, inúmeras pesquisas a partir de pessoas. Elas estavam investigando pessoas, sim, e mentiu na resposta, aparentemente mentiu na resposta aí ao pedido de lei de acesso à informação. E a gente tem uma questão, né? Está se discutindo muito legalidade ou ilegalidade da comunicação entre os órgãos, mas para mim o que essa série de reportagens revela é que o arranjo que foi feito para contornar essa inação da Procuradoria-Geral gerou uma justiça ruim, obviamente enviesada. Se isso encontrava algum tipo de justificativa ali no final de 22, começo de 23, quando o Estado brasileiro estava sendo atacado, a democracia estava sob ameaça, ela não tem mais motivo para continuar existindo. E chama atenção isso porque esses processos estão todos de pé e funcionando dessa mesma maneira. Eu acho que está na hora desses processos serem concluídos e a gente caminhar aí para uma normalidade institucional que a gente já devia ter recuperado lá atrás, porque a campanha antidemocrática já cessaram, as pessoas estão sendo investigadas, já tem um monte de gente na cadeia, não tem mais motivo para esses arranjos heterodoxos. Eu acho que isso deverá ser a principal consequência, né? Algum tipo de
entendimento entre eles para caminhar para um desaguadouro desses inquéritos. Mas eu não vejo clima, até por falta de maioria ali, para alguma nulidade como aconteceu no caso da Lava Jato. Eu também discordo muito dessa comparação que se está fazendo com a Lava Jato, porque, por exemplo, não temos aí nesse caso um arranjo entre partes, né, como havia ali entre o Ministério Público e o Judiciário. Trata-se de duas instâncias da própria Justiça, o que, a meu ver, tira essa conotação de que uma das partes está ali em desvantagem em relação à outra, né? Porque a acusação é uma das partes, mas você trouxe ali muitos elementos novos para a discussão e que eu acho bem importantes, Pablo. Vera, eu acho que a gente deve se focar nesse momento menos na questão da legalidade e ilegalidade, que levaria à anulação dos processos, e mais por tipo de justiça que a gente está vendo acontecer ali. Ali não é uma justiça equilibrada, eu acho que é uma justiça ruim, e ela tem a ver com esse arranjo, essa solução que a gente teve que inventar no auge da crise que ameaçava a democracia brasileira. Só que essa crise passou. Eu acho que está na hora da gente encaminhar. Chama atenção que hoje mesmo, ou ontem, a gente teve uma decisão pedindo suspensão de contas. Então, esses procedimentos que foram instaurados por meio desse arranjo heterodoxo, eles seguem em funcionamento. Eu acho que a gente precisa caminhar para uma normalidade democrática. Sim. Diga lá, Carol. Não, eu ia perguntar só para a gente fechar, Pablo, na sua avaliação, o quanto isso insufla aí a militância bolsonarista, porque esse é o discurso que eles utilizam já há muito tempo, né? De que o Alexandre de Moraes se cedeu, que havia uma perseguição, de certa forma isso encaixa muito com essa teoria da conspiração aí que se propaga nas redes bolsonaristas, já não é de hoje, né? Com certeza, isso aí prato cheio para a militância bolsonarista, né? Mas eu acho que não é porque os bolsonaristas estão usando isso para se defender que a gente também não deve fechar os olhos para os problemas desse arranjo. A gente precisa achar uma posição matizada na qual a gente reconhece, por um lado, a necessidade de ter feito esse arranjo naquele momento de crise, porque a democracia brasileira esteve sob ameaça. Para mim, me parece absolutamente evidente que o Brasil estava ameaçado, a democracia brasileira estava sendo ameaçada por uma série de mobilizações que visavam derrubar o regime democrático. Porém, esse momento passou e a gente teve um legado aí que não é muito bom, porque o resultado desse arranjo, que foi uma acochambrada jurídica que a gente fez aí no passado, não é uma justiça muito boa. Ela é enviesada, porque não tem como uma pessoa ser vítima e juiz e a sentença ser equilibrada. Sim. Tem toda a razão, trouxe ótimos elementos, é isso. A gente tem que olhar essas questões para além do preto ou branco, né? Essa polarização não ajuda no entendimento dessas questões. Tanto que tem muita gente ali que lá atrás comemorou a Vaza Jato e vai para cima dele pedindo o fechamento do jornal que publicou as declarações agora. Então, você vê o nível da argumentação. Pablo trouxe luz aqui para o debate. Muito bom, Pablo. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ainda vai ter muita discussão, Carol, mesmo porque eu acho que eles estão adotando uma publicação em capítulos, em etapas, que a gente não sabe o que vem por aí. E o que também vai ter muito desdobramento é a questão das emendas, que a gente falou agora há pouco. A Milena já está na ponta da linha de novo, porque já temos reação do Congresso à nova decisão do ministro Flávio Dino. Boa noite de novo, Milena. Boa noite, Vera. Olha, Vera, já tem reação do Congresso aqui, inclusive os parlamentares acabaram de convocar uma sessão para tentar aí salvar essas emendas e também, claro, dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. A Comissão Mista de Orçamento, o presidente dessa comissão, o deputado Júlio Arcoverde, ele convocou essa sessão aqui para a noite desta quarta-feira. Essa sessão deve começar logo mais, às 7 da noite, e eles tentam aí encontrar a solução para esse impasse em relação à emenda PIX. Eu conversei com alguns deputados e eles me falaram o seguinte, né? O presidente da Câmara, ontem, ele conversou com o chefe da Casa Civil, com o Rui Costa, para pedir apoio do governo em relação a essas emendas, né? Para pedir aí um ajuste para resolver essa questão da suspensão das emendas.
E o que eles estão prevendo é que nesse PLN, Vera, como eu tinha dito anteriormente, nessa proposta, os parlamentares incluam aí a obrigatoriedade de informar a finalidade do recurso enviado por emenda PIX nesse PLN. Então, essa ideia ainda vai ser levada para os demais senadores. Ontem essa ideia foi discutida pelo Rui Costa e também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e por outros ministros. Isso ainda vai ser levado para os senadores e eles devem discutir aí nessa reunião que vai acontecer logo mais às 19 horas, essa questão desse PLN. Então, em reação aí a Dino, a essa suspensão, o Congresso convocou a Comissão Mista de Orçamento aqui da Câmara dos Deputados, convocou uma sessão extraordinária para analisar esse PLN. Esse PLN tem que finalidade, né? Incluir a obrigatoriedade de informar a finalidade do recurso enviado por emenda PIX, porque os deputados, os senadores, eles têm pressa em resolver esse impasse, eles estão tentando aí salvar essa questão das emendas. Então, a gente tem a primeira reação do Congresso a essa decisão de Dino, que é a convocação da sessão extraordinária na CMO, na Comissão Mista de Orçamento. Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. É isso, Congresso pegando fogo. E a gente vai para mais um intervalo. Carol volta daqui a pouco com o fechamento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e está comigo aqui no estúdio já o Guilherme Muniz. Ele vai assumir com a Carol a terceira hora do ponto final, mas já está aqui para trazer uma informação importante de ontem, porque a Câmara votou o texto base do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária, o segundo deles. E isso deve ir para o Senado. O Senado já se antecipou hoje, o senador Eduardo Braga já está esperando o bastão ali, mas a Câmara nem terminou de votar os destaques ainda. O que tem nesse projeto? O que foi aprovado, Muniz? E o que o ministro Fernando Haddad e o senador Eduardo Braga conversaram? Os dois, Vera, boa noite para você, para Carol, para todos os ouvintes. Os dois já estão muito de olho ali em como vai ser o rito dali para frente, a partir das aprovações na Câmara, como isso tudo vai tramitar no Senado. Como você disse ontem, a Câmara aprovou o texto base do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária e agora, no final da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que concordou em retirar o pedido de urgência dos projetos de regulamentação da reforma lá no Senado Federal. Essa decisão foi anunciada depois de uma reunião que ele teve com o senador Eduardo Braga, do MDB, que, como você disse, deve ser o relator dessas matérias na casa, ainda não foi formalmente nomeado, mas já está avançando aí nessas costuras todas. Lembrando aqui, que um dos textos trata, por exemplo, do imposto do pecado, aquele que deve incidir sobre produtos nocivos à saúde, e tem até muita controvérsia de que itens que não deveriam estar contemplados foram contemplados, e também o cashback para a população mais pobre, ou seja, se paga o imposto e depois, em outro momento, se compensa isso de outras formas. E o outro desses projetos cria o Comitê Gestor dos Tributos, que está previsto ali na reforma. Bom, segundo Haddad, a retirada da urgência, então, vai dar fôlego para que os debates possam acontecer no Senado no devido tempo. Uma ponderação do senador que a Fazenda respeita e vai encaminhar em relação ao pedido de urgência é que no momento agora de eleições fica difícil para a casa poder apreciar todas as demandas de audiência, de debate sobre emendas, eventuais emendas que serão apresentadas e que isso dificultaria, sem prejuízo da eventual votação dos projetos ainda esse ano. Quer dizer, a ideia não é comprometer o calendário, mas é dar um fôlego para o Senado poder, como teve a Câmara, ter um espaço para um debate franco e tranquilo com a sociedade. Na prática, então, com essa retirada de urgência, significa que os projetos vão passar pelas comissões do Senado ali, aquele rito tradicional sem ser acelerado. Já o senador Eduardo Braga disse nessa mesma fala aí à imprensa que espera que os textos da regulamentação sejam aprovados no mês de novembro ou no máximo ali nos primeiros dias de dezembro, com a expectativa, portanto, de que depois disso a Câmara dos Deputados possa aprovar, referendar essas últimas mexidas do Senado ainda esse ano. O presidente Rodrigo Pacheco já anunciou que a deliberação, portanto, por parte do Senado acontecerá após as eleições e isso nós estimamos que aconteça no mês de novembro, mais tardar nos primeiros dias de dezembro, para que haja tempo de as matérias possam ir para a Câmara e também ser votadas na Câmara.
Um último ponto aí dessa reunião é de que o senador Braga também pediu que a equipe do ministro Haddad apresente estudos sobre o impacto da reforma tributária sobre o consumo, da forma como foi aprovada na Câmara. Ou seja, de que forma cada trecho aprovado na Câmara, proposto na Câmara, altera ali, impacta na reforma tributária no final das contas. Haddad prometeu que esse estudo vai ser entregue, todo detalhado, na semana que vem. Lembrando que ontem a Câmara aprovou por 303 votos a 142 o texto base da segunda fase da regulamentação da reforma tributária. É o texto que define ali regras para a composição do comitê gestor desses novos impostos e também normas ali para taxação de heranças em algumas situações específicas. Tem agora uma expectativa para a votação de destaques que não foram ontem e agora vão avançar, Vera. Obrigada, Muniz, pelas informações. É isso, projeto importante. Foi votado, vai para a Câmara, aliás, para o Senado, e a gente vai acompanhando. Só para não encerrar sem falar de eleições, está na linha com a gente a Malu Moins, que vai trazer um resumo do que foi o segundo debate entre os candidatos à Prefeitura aqui de São Paulo. Aconteceu hoje em realização conjunta do Estadão, da FAP, do Portal Terra. Conta pra gente, Malu. Vera, de novo a discussão sobre propostas ficou encoberta por acusações pessoais. O debate de hoje foi marcado por bate-boca e pautas morais. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, subiu o tom ao rebater os ataques do candidato do PRTB, Pablo Marçal. No debate anterior, Boulos havia evitado entrar no embate direto. Dessa vez, ele enfatizou críticas ao coach. Marçal continuou apostando no confronto e em fazer cenas para viralizar nas redes sociais, como ao apontar a carteira de trabalho para o deputado para xingá-lo. Boulos rebateu, citando escolas e faculdades onde foi professor. O deputado chegou a tentar pegar a carteira de trabalho em um movimento parecido com um tapa na direção de Marçal. Marçal, você é um mentiroso compulsivo, é viciado em mentir, é impressionante. Eu acho que você veio para o debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal, para tumultuar. Você é o padre Kelmon dessa eleição. Eu sou o padre Kelmon, eu vou exorcizar o demônio com a carteira de trabalho, que não trabalhou, um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Guilherme Boulos e o candidato do MDB, Ricardo Nunes, também trocaram acusações. Os dois aparecem em empate técnico em primeiro lugar, segundo a última pesquisa da Datafolha. O candidato do PSOL tentou desgastar o prefeito pelo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já Nunes criticou Boulos por não repudiar de forma enfática o governo de Nicolás Maduro na Venezuela. Eu fico imaginando numa mesa, você e o Bolsonaro, quem é que iria mandar? Imaginem, você hoje, lamentavelmente, está à frente de uma cidade, mas como fantoche de outros, e agora quer trazer o Bolsonaro para São Paulo. O Boulos, quem não tem postura é você, já foi preso 3 vezes. Você atingiu viaturas da Polícia Militar, atacou, quer dizer, o seu comportamento, meu irmão, tem muito que aprender. O candidato do PSDB, José Luiz da Atena, continua a ter dificuldades com as regras do debate, deixando de fazer perguntas para os adversários. Ele defendeu como principal bandeira o combate ao crime organizado. Tabata Amaral focou as críticas em Ricardo Nunes e Pablo Marçal, mas também teve um primeiro embate com Guilherme Boulos. A candidata do PSB é apoiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, enquanto o do PSOL pelo presidente Lula. Tabata alegou que as propostas de Boulos são caras demais para o orçamento da prefeitura. Marina Helena, do Novo, defendeu pautas de costumes, ela criticou políticas de saúde para a comunidade trans e defendeu parcerias com a iniciativa privada. Vera. Muito obrigada, Malu, pelas suas informações. Pois é, Carol, o debate aqui de novo pegou fogo, era uma regra ali nova que tinha confrontos 2-2 entre os candidatos, que foi interessante, porque permitiu esses enfrentamentos ali mais diretos, mas todos os candidatos demonstrando muita dificuldade de lidar com a candidatura do Pablo Marçal. Escrevi minha coluna hoje a esse respeito, que entra ano, sai ano e ainda se subestima o poder desses candidatos antipolítica, né? Foi eleito Bolsonaro, foi eleito o Dória lá atrás, também com um discurso antipolítica. A gente tem o Trump, tem o Javier Milei, teve o Zema, que começou com 1%, todo mundo subiu
e se elegeu governador de Minas, não qualquer estado. E aí vocês tiveram o Witzel, que as pessoas mal conheciam ele até a véspera do primeiro turno, e ele pegou aquele embalo do Bolsonaro e foi. O Pablo Marçal, a rigor, não precisaria ser convidado para debates, porque o partido dele não tem representação no Congresso. Os candidatos não fizeram esse pedido lá atrás, porque não viram o potencial que ele tinha de angariar apoio, principalmente nas redes sociais. E agora, depois dos 2 primeiros debates, em que eles foram mal no confronto com ele, porque ele vai disposto a tudo, começaram uma conversa de bastidores entre as outras campanhas para pedir para os jornais e para as emissoras não convidarem o Pablo Marçal. Eu acho que agora Inês já é morta. Como é que os jornais e as emissoras vão assumir a bucha de não chamar o cara que está em terceiro nas pesquisas e que já virou sensação dos debates? Vai parecer censura. Eles tinham que ter feito esse pedido lá atrás. Olha, a regra é essa, a gente joga com a regra. Não fizeram, agora aprendam a debater com ele ou, né, sei lá. E a não cair na pilha, né, Vera? Exato. Porque o Pablo Marçal está fazendo exatamente o que ele está lá para fazer, que é provocar, né? Os outros que não são neófitos na política também já está em tempo de aprender a não cair nessa pilha, né? Exato, e a lidar com essa coisa dos recortes, a lidar com essa coisa de quem vai disposto a falar um monte de mentira, porque o Boulos quase pegou lá a carteira de trabalho, caiu nessa pilha, mas não respondeu em nenhum momento a coisa. Você foi preso 3 vezes, você foi preso 3 vezes, isso vai reverberando. No encerramento, até o Ricardo Nunes repetiu, o Boulos que já foi preso 3 vezes, etc, etc. Então, realmente, eles estão com muita dificuldade, estão catando cavaco de como lidar com o Marçal. Não dá mais para falar aquela coisa, ele vai celeuma, ele vai, mas não vai ser eleito. Quem que disse? Quem que pode garantir que ele não vai ser eleito? Por quê? Onde está? Tem uma reserva de mercado? Eu vi muito em 2018 o seguinte caminho, percurso de voto, só para a gente encerrar, já estamos avançando o horário aqui. A pessoa dizia assim, eu vou votar no Amoedo, eu vou votar no Alckmin, mas você viu essa do Bolsonaro, não sei o que tal, era assim. Um discurso do eleitorado mais conservador. Depois da facada vou queimar a etapa e vou votar no Bolsonaro direto. Agora as pessoas já estão, faz o M, brincando com esse negócio do porteiro do prédio ao corretor da bolsa, já estão prestando atenção no cara. Para migrar do voto de um Nunes ou um Datena para ele, não custa, e acho que ninguém deveria subestimar. Já passou da fase de subestimar esse tipo de candidato. Ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui, para a alegria de Wender Salles, que já está desesperado aqui. Guilherme Muniz já está aqui do meu lado para assumir com você, minha amiga, a terceira hora do Ponto Final. Até amanhã. Beijo, até amanhã.